Fala galera, beleza? Bom, hoje o papo não é muito sobre música em si, mas vamos falar de áudio em uma outra área, que é uma área muito explorada, muito explorada. Isso, a ideia é até abrir um pouco os olhos da galera, porque às vezes a galera acha que é só show, só show, só show, ou só música em si, né? O mercado do áudio, ele tem, assim, cara, desde o broadcasting é um mercado, a música ela é um mercado, a música no broadcasting é um mercado, enfim, tem diversas vertentes, desde programas, transmissões de programas, e tem muita coisa. Ao longo da minha carreira, eu tive a possibilidade de trabalhar em diversas dessas áreas, diversas. Em, em desde programas, né, de transmissões que a gente fazia, desde eventos corporativos, até shows, até coisa em estúdio, enfim, né. Esse mercado ele é um mercado muito, 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 muito grande. Eu até indico para você que trabalha com o mercado de eventos e tudo mais, que tem vontade até de conhecer um pouco mais, ouvir o podcast do pessoal do Frila Podcast, que é de um grande amigo, Luiz. Você joga no Spotify ou até no Instagram, você joga no Instagram lá, Frila Podcast, que você vai acompanhar. Ele entrevista a galera do mundo do áudio, não só do mundo do áudio, mas também a galera da graxa, né? Tipo, todo mundo ali que está envolvido por trás de uma produção de um evento, tanto ele de show, né, como eu já mesmo disse. Mas a ideia é mostrar para você um pouco do que é um negócio muito doido, porque é um mercado que movimenta bilhões. Às vezes você está dentro do seu estúdio, ficou aí a vida inteira dentro do seu estúdio e não faz um pouco da ideia de como é lá fora. E lá fora o bicho pega, porque lá fora a gente está falando de eventos gigantescos, a gente está falando de eventos com grandes artistas às vezes, a gente está falando às vezes de grandes empresas que bancam esses eventos, desde um lançamento, desde às vezes um show mesmo, né? Às vezes há um programa que tem uma empresa por trás que está bancando aquilo de uma maneira muito pesada. Em 2 anos eu fiquei fazendo muita transmissão dos programas da rádio CBN, né, que também juntamente com a Rádio Globo, que a gente fazia em auditório e fazia transmissão desses programas. Um era na terça-feira e um era toda terça-feira, que era do Flávio Gicovati, né, o Nodivando Gicovati, que faleceu. Na realidade o programa só acabou, eu tava lá ainda, ele só acabou porque ele faleceu, infelizmente, né, foi levado pelo câncer também. Mas também teve um outro programa incrível que foi o Fim de Expediente, que é um programa até um pouco mais conhecido, que o Dan Stubach, né, entrevistava jogadores de futebol, entrevistava celebridades, né, da Globo, enfim. A gente tinha esse contato direto com a galera da Globo através dos programas que a CBN proporcionava pra gente. E foram eventos que não são eventos assim só de música também, porque muitos deles tinham músicas, é isso que é o doido. Porque a CBN não fazia, por exemplo, só o Fim de Expediente, né? Fazia tipo CBN Comida, aí trazia um músico. Nesse CBN Comida eu trabalhei com diversas pessoas lá, por exemplo, a Thier, eu cheguei a trabalhar com a Thier dentro do CBN Comida. E outras pessoas, muita gente, são muitos programas. Em 2 anos, a gente pensa que toda semana a gente atendia eles durante esses 2 anos. Então, sempre tinha uma coisa assim a mais. Trabalhar assim com uma equipe assim exige de você, profissional do áudio, uma capacitação. Você tem que virar estudar, você tem que entender como que funciona. Eu tive assim um grande mentor na minha vida, assim, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, que é o meu tio, que trabalhou 40 anos dentro da Globo, que ele passou muita coisa pra mim, até um dia
vou fazer uma entrevista com ele aqui, falando um pouco mais sobre como foi a história dele, né, no meio do broadcasting principalmente, e falar um pouco, né, sobre como que é essa área do áudio de um outro ponto de vista, não só de show, né. Outra coisa são os eventos corporativos, que é um negócio que é muito, muito interessante, porque às vezes tem gente que só trabalha com evento corporativo. Na realidade eu conheço uma galera, principalmente de São Paulo, que trabalha com só evento corporativo, nem faz muito show, porque o show tem sim um desgaste, tem sim uns desgastes, assim, você sai um dia, volta sei lá que outro dia. Já o evento corporativo não, já é algo mais tranquilo, já é algo menor, mais enxuto, né, em relação à estrutura. Só que o compromisso, a responsabilidade é a mesma que o show. Na realidade, eu sempre aprendi isso com um cara, que o nome dele é Hélio Schiavon, que foi pra mim também um pai no meio do profissional, né? O cara que abriu as portas pra mim. O Hélio falava pra mim assim, um eventinho com uma mesinha pequena, ele tem a mesma responsabilidade que um evento gigantesco que você vai estar atendendo bandas internacionais, como foi o caso, por exemplo, do Kiss. A gente atendeu o Kiss e a gente atendia, tipo, gente que era totalmente desconhecida. E ele falava pra mim, a responsabilidade desses dois eventos são as mesmas. A responsabilidade de entrega. Não é a responsabilidade pra você, assim, em si. É o quanto você vai ter que entregar. Ponto. Isso é uma coisa que assim, não é fato. E se você quer estar no mercado, você tem que pensar assim. Você tem que pensar que você tem que estar entre os melhores, que você tem que fazer o seu melhor, entregar o seu melhor. Aí entra uma outra questão. Quando você começa a atender evento assim, exige de você uma capacitação para isso, não só técnica. Esse é o ponto crucial. O que separa um cara que vai atender, por exemplo, um evento normal do que um cara que vai atender o Kiss? É o inglês. Então, assim, eu já falei várias vezes pra galera aqui, até o Vitor do Caixa Rolante perguntou isso pra mim, eu falei assim, cara, de cara, eu estudaria inglês, porque primeiro que os livros de mixagem na parte de música estão em inglês, os melhores. E outra coisa que, se você pegar um manual de uma console, tá em inglês. Você vai ver as técnicas e tudo mais, um pouco mais aprofundado, tá em inglês. Meu, o inglês é essencial para comunicação num geral. E aí outra, você vai atender um cara, uma produção gigantesca que vem de fora do Brasil, você vai sentar, vai querer entender, o cara só vai querer mandar em você, isso é fato. Mas depois você quer tentar comunicar com o cara, você vai ter que dar um jeito. Então é fundamental. Por mais que assim possa parecer um papo super chato, né? Mas é fundamental nos dias de hoje, porque às vezes você não sabe o dia de amanhã e às vezes você perde uma oportunidade, ou até você tem uma oportunidade, só que você não tem um desempenho tão bom, aí você não tem mais oportunidades como aquela. Então pensa demais nisso. O mercado do áudio ele é gigantesco. Isso que eu falei de 2, 3, vai muito além disso. Vai mercado de musicais, mercado de teatro, o teatro de peças. Não tô falando, existe o de musicais, que é uma parada um pouco não, maior do que de peça em si. O de peças também, né, que também é muito grande. Cara, vixe, se a gente for começar a anotar aqui, vai um monte. O mercado de igreja, ele é um também. Aí tem o mercado, a galera de alinhamento de sistemas também, que é uma outra parada. É muita coisa. O mercado do áudio, ele não é só mixagem, estúdio, não. Ele é gigantesco. E se você um dia pretende, eu quero trabalhar com tal coisa, saiba que exista. E, além de saber que existe, procure conhecer. Conhecer não vai matar, não vai... isso é bom, que vai te dar uma noção de como funciona. E aí você vai poder comunicar, conversar, trocar informação com essa galera, para também agregar no seu conhecimento técnico em si, de outras áreas, né? Isso, é muito bom, isso, muito legal. Você trocar uma ideia com a galera de broadcasting, você sacar, porque o broadcasting ainda tem umas paradas muito animal, muito, muito legal. O jeito que o cara do broadcast pensa, ele é diferente. Eu
pô, esse contato que eu tive com a galera da Globo, do Estadão, da Rádio Estadão, da Record, eu tive um contato com uma Band, enfim, é um negócio, um pensamento deles é um pouco diferente. Às vezes eles não se prendem tanto à qualidade que nem a galera do show, tipo, não, eu quero um sonzão desse jeito, assim, um timbre assim, assim, assado. Não, mas eles prezam na fidelidade da transmissão. Tipo, não pode dar pau. Meu tio falava pra mim uma coisa que é assim, não pode dar looping, microfonia em transmissão ao vivo. Não pode dar, não pode dar. Isso era tipo uma regra. Cara, se dá um negócio desse aí, é papo de reunião, tipo, papo sério, assim, quase de uma demissão de uma pessoa. O negócio era muito bravo. Porque assim, a gente tá falando de audiência, a gente tá falando de patrocínios, então tem um monte de fatores aí que o cliente, o nosso cliente tem esses fatores que tem que ser analisados e a gente não pode interferir nisso, tá bom? Bom, papo chato pra caramba, mas aí tá aí uma ideia para você também pensar em outros mercados que existam, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!